Olá pessoal, então agora eu vou falar sobre a derivada da função inversa. Então, primeira coisa, nós temos que entender o que é a inversa de uma função. É claro que nem toda função vai ter inversa, mas aqui nós temos a seguinte definição. Você pega uma função de A em B, ela é dita invertível se existe uma outra função g de B em A, de modo que g de f de x é igual a x para todo x pertencente a A e f de g de x é igual a x para todo x pertencente a B. Tá? Em outras palavras, duas funções são inversas, né? Se quando uma pega o y, pega o x e leva no y, é porque a outra pega o y e devolve no x. Então, é a ideia de inversa que a gente tem que ter na cabeça. Ok? Aqui nós temos alguns exemplos. Né? A função f de x igual a x ao cubo ela é invertível, pois a inversa dela é a raiz cúbica. Então, se você fizer essa continha, g de f de x vai dar x para todo x pertencente aos reais, e f de g de x também vai dar x para todo x pertencente aos reais. Ok? Então, são duas funções que são inversas. Bom, mas aí aproveitando essa equação, vou pegar a segunda equação aqui, essa daqui, e derivando membro a membro, nós vamos ter o seguinte. Quando derivar o primeiro membro, a gente vai ter a derivada de uma composta, né? Então aqui a gente vai usar a regra da cadeia. E no segundo membro, nós temos a derivada da função x, que dá igual a 1. E aí, derivando o primeiro membro, a gente vai ter, usando a regra da cadeia, vai ser a derivada da f calculada em g de x, vezes g' de x, igual a 1. E aqui a gente pode isolar o g' de x. O que você faz? Você divide tudo por f' de g de x. E aí você vai ficar com essa formulazinha que vai ser muito importante para a gente, na hora de calcular a derivada de uma função que a gente sabe que é inversa de uma outra. Ok? Ou seja, a derivada de g num ponto x é o inverso da derivada de f, não no ponto x, mas no ponto g de x. Né? Por exemplo, se a função f ela pega o y e leva em x, né? Então se f de y é igual a x, então é porque g de x é igual a y, certo? Então o g' de x seria igual a 1 sobre f' de y, né? Onde o y e o x estão relacionados dessa forma. Pronto, então aqui é estabelecido a fórmula da função inversa, que é dada por isso aí. E aí vamos ver como é que a gente pode aplicar essa fórmula para calcular a derivada de algumas funções inversas sem conhecer de fato a função inversa. Isso que é o mais interessante. É você conseguir determinar a derivada da função inversa em um determinado ponto sem conhecer de fato a função inversa. Conhece só a função original, mas não conhece a sua inversa. Então aqui nós temos um exemplo. Pega essa função, que é uma polinomial de grau 3. Né? Se nós fôssemos determinar a inversa, você teria que fazer f de x igual a y, tá? E teria que isolar o x. Ou seja, resolver uma equação de terceiro grau, que seria bem complicado em alguns casos. Acho que nesse caso seria bem complicado. Mas a gente não precisa fazer isso. Né? O que a gente vai fazer? A gente vai querer mostrar que essa f é invertível, mostrar que ela é invertível,
Bom, de fato ele não faz aqui, agora que eu acabei de ver. Ele não mostra que ela é invertível, mas dá para provar que ela é invertível. Como vocês já estudaram derivada no cálculo 1, uma condição necessária e suficiente para que uma função seja invertível é que a derivada dela seja sempre não nula. Pode ser sempre positiva ou sempre negativa, mas nunca pode ser nula. Então, se isso acontecer, isso dentro de um intervalo, então é porque essa função ela é invertível, né? Porque derivada positiva vai dizer que a tua função é crescente, derivada negativa vai ser decrescente, e são essas únicas dois tipos de funções que são invertíveis. Tá? Então dá para calcular a derivada da f e verificar que ela vai dar o quê? 6x² mais 5. Isso aí é sempre maior ou igual a 5, que é sempre positivo, portanto ela é invertível. Ok? Ok, então nós já sabemos que essa f é invertível. O que a gente quer fazer agora? Queremos calcular a... Vamos explorar outro aspecto, chamando a inversa de f de g, podemos calcular g' de 3. Tá? Ele vai querer calcular o g' de 3 aqui. Bom, e aí é só usar a fórmula nesse caso, né? Vai ficar assim, g' de 3 é igual a 1 sobre f' de g de 3. Então, observe aqui que a gente precisa do valor de g de 3. Quanto é g de 3? G de 3, eu quero calcular g de 3 sem conhecer de fato quem é g. Mas, se eu observar a função f novamente, se eu observar na função f, observe o seguinte, para que valor de x o f de x dá igual a 3? Então, imediatamente a gente vê que se você fizer x igual a 0, você vai obter 3, ou seja, f de 0 é igual a 3. Como f e g são inversas, significa que o g de 3 é igual a 0. Então, você pode voltar aqui na sua fórmula, onde tem o g de 3, você coloca 0. Então, o g' de 3 é 1 sobre f' de 0. E aí, é só calcular o f' de 0. O f' foi calculado logo aqui abaixo, certo? E aí você faz agora x igual a 0 nessa expressão, você vai obter 5. Ou seja, o f' de 0 é igual a 5. Então, o teu g' de 3 vai ser quanto? Vai ser 1 sobre 5. G' de 3, aqui está feito abaixo, que é 1 sobre 5. Ok? Aqui nós temos mais um outro exemplo, que acho que é bem parecido com o anterior. Ok. Bom, aqui ele explicitou qual que é a função g de x, qual que é a inversa, né? E, de fato, ele está fazendo de duas formas. Ele está calculando a derivada de g diretamente, depois calcula a derivada de g usando aquela formulazinha da derivada da função inversa. Tá? E aí é só para verificar que nos dois casos você tem o mesmo resultado. Aqui esse resultado aqui e aqui tem o mesmo resultado. Ok? Ou seja, dá para fazer, quando você consegue explicitar a g, você consegue então derivar diretamente a inversa. Observe que às vezes a conta fica até mais complicada do que usar a regra da derivada da função inversa. Às vezes é mais fácil derivar a função do que a derivada, do que a inversa, desculpa. Observe que a f é só uma polinomial. Aqui, ó, é fácil derivar essa função. Essa aqui é um pouquinho mais chata, um pouquinho mais delicada, tá certo? Não é difícil, mas é um pouquinho mais chata, né? Você tem que ver como x menos 2 elevado a 2 terços, aliás, 1 terço, desculpa. E aí você aplica a regra da cadeia, né? Cai 1 terço, e aí subtrai uma unidade do expoente, vezes a derivada do que está dentro ainda.
não apareceu aqui porque a derivada do que está dentro com respeito a x é x menos 2. Então a derivada dá 1, então por isso não apareceu ali na frente. Ok. Derivando algumas funções inversas. Essa parte aqui é onde a gente deriva aquelas funções conhecidas, né? Aquelas inversas mais famosas. Por exemplo, a inversa da exponencial. A derivada da exponencial, a gente sabe que é a própria exponencial. Então, como é que a gente faz para calcular a derivada do ln de x, que é a inversa da exponencial? Então, você usando a regra de derivação da, da função da função inversa, né? Você vai ficar com isso aqui, que é g' de x é 1 sobre f' calculado em g de x. Então vai ficar 1 sobre quanto é f' calculado em g de x? É a exponencial, só que calculado no ln de x, que é a inversa da exponencial. Bom, e aqui exponencial do ln de x é igual a x, então por isso que a derivada do ln é exatamente 1 sobre x. Ok? Pronto. E aí, sabendo a derivada do ln, aqui é usar a regra da cadeia para derivar essas funções, né? Porque é ln composto com x² mais 1. Aqui é a função ln calcular, composto com 1 mais... deixa eu dar um zoom aqui. 1 mais exponencial de x². Tá? Então você tem uma composta aqui, mas depois lá dentro vai aparecer uma outra composta ainda, né? Exponencial composto com a x². Então é uma regrinha, regra da cadeia em cima de regra da cadeia que tem que ser utilizado aqui. Bom, o exemplo está resolvido logo abaixo, né? Isso aqui vocês podem considerar mais uma conversa com vocês do que algo novo, tá certo? Vocês já devem ter lido todo esse assunto. Se surgir alguma dúvida, vocês podem postar lá nos comentários. Eu posso tentar esclarecer melhor. Bom, mas deixa eu falar de outras funções que não são tão conhecidas assim, né? São funções um pouquinho mais... São conhecidas, mas não são tão conhecidas quanto a exponencial e logaritmo, que é as inversas do seno e cosseno. Se vocês observarem, a função seno, ela tem esse gráfico aqui, e obviamente ela não é invertível, porque se você traça uma linha horizontal aqui, para a função ser invertível no final das contas, quando você traçar uma linha horizontal, tem que tocar essa linha num único ponto. Aliás, a interseção do gráfico com essa linha tem que ser um único ponto. E aqui, obviamente, nós temos vários pontos aqui de interseção. Tem esse outro aqui, tem esse outro aqui. Então, ela de fato não é invertível, a função seno. Só que se você restringir o domínio para esse pedacinho aqui, aqui, dentro desse retângulozinho aqui, um retângulo meio estranho que eu estou desenhando, dentro desse retângulo, essa função é invertível. Bom, um pouquinho mais para cá, tá? Bem aqui em cima do... bom, vocês entenderam. Entre menos π sobre 2 e o π sobre 2, o gráfico da função seno, ela é o gráfico de uma função crescente. Então ela é invertível ali nesse intervalo. Então você pode definir função inversa da função seno, só que restrito a esse intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Observe que a imagem, né, do seno no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, é o intervalo menos 1, 1. Então, quer dizer, o domínio da função inversa do seno, que é a função arcseno, vai ser o intervalo menos 1, 1. Tá? Bom, tá tudo escrito aqui, eu estou dando uma diagonal, certo? Então, você consegue definir uma função inversa, g de x,
da seguinte forma: g de x é definido como único y, nesse intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, tal que seno de y dá igual a x. Ok? É a definição de função inversa. Essa função, ela tem um nome, não sei se já colocaram ali acima. Colocaram, não colocaram. Bom, a função arco-seno, né? Tem uma notação, eu acho que vai aparecer. Tá aqui embaixo. Tá. Ela é representada por arc-seno de x. Essa função que é a inversa da função seno, mas não é a função seno definida em toda a reta, é a função seno definida só no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. O domínio aqui é muito importante. Então, vamos aqui fazer um exemplo. Tem um exemplo aqui. Vamos calcular arc-seno de zero. Quem é ele? É o único y que está aqui nesse intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, tal que seno de y é igual a zero. Ou seja, você tem que resolver uma equação. É uma equação trigonométrica, seno de y é igual a zero, e se perguntar, para que valor de y, seno de y é igual a zero? Aí vocês poderiam dizer, o zero vai no zero. Mas tem o 2π. 2π a gente aprende que também vai no zero. Mas o 2π está fora desse intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Então ele não conta esse 2π. Então, o único cara, ou o único y que tem essa propriedade e que está nesse intervalo menos π sobre 2, π sobre 2 é exatamente o zero. Então, por isso que arc-seno de zero é igual a zero. Por exemplo, quanto é o arc-seno de 1? Arc-seno de 1, você resolve a equação. Seno de y igual a 1, e aí a gente sabe lá que o π sobre 2 vai no 1. Arc-seno de menos 1, por exemplo, seria o menos π sobre 2. Arc-seno de meio. Arc-seno de meio é o π sobre 3, π sobre 6. Né? Seno de 30 graus é igual a meio. E o 30 graus é o correspondente ao π sobre 6. Então, seno de π sobre 6 é igual a meio. Então, o arc-seno de meio é igual a π sobre 6. Ok? Pronto, não sei o que mais eles fazem aqui. Tá. Aqui a derivada da função arc-seno, né? Que é a derivada da função inversa. E aqui é importante lembrar da relação fundamental. Isso vai ser de fundamental importância para a gente poder escrever de uma maneira mais simpática a nossa derivada da função arc-seno. E nós sabemos, então, que a derivada da função arc-seno, né? Aqui é só utilizar a derivada, aquela forma da derivada da função inversa. Então, a derivada da arc-seno de x é 1 sobre a derivada do seno. Mas a derivada do seno é o cosseno. Calculado onde? Calculado no arc-seno de x. Calculado na inversa. Tá? Agora, a gente tem que calcular quanto é cosseno do arc-seno de x. Vamos chamar esse cara de y, né? Então, 1 sobre cosseno de y. E aqui acima foi feita uma continha para dizer quanto é cosseno desse y. É o y que o seno leva ele no x. Né? Então, a gente vai pegar um y, tal que o seno de y dá igual a x, certo? Aí utiliza a relação fundamental. Seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y igual a 1. E isola o cosseno de y. Cosseno de y é igual a raiz quadrada. Lembra que seno de x ao quadrado, seno ao quadrado de y é igual a x ao quadrado. Veja aqui o x, né? E aí você passa esse x para o segundo membro e toma a raiz quadrada. Lembrando que quando você toma a raiz quadrada,
Aqui, na verdade, você tem que tomar um cuidado. Isso pode ser mais a raiz quadrada ou menos a raiz quadrada. Mas como o y está nesse intervalo, menos π sobre 2, e nesse intervalo o cosseno é positivo, né? Ou seja, corresponde ao quarto e o primeiro quadrante, então por isso que a raiz quadrada aqui de fato é positiva, tá? Bom, tá bem bagunçado aqui, deixa eu apagar tudo isso. Deixa eu ver, dá para apagar mais? Não dá. Vamos continuar. Pronto. E aí, então, chegamos à conclusão de que o cosseno de y é igual a raiz quadrada de 1 menos x quadrado. E aí você substitui aqui. Então, a derivada do arquisseno de x de fato é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Ok, então essa função arquisseno de x, a derivada dela é bem simpática no final das contas, não é tão complicada. E aqui são exercícios onde você vai utilizar a regra da cadeia e sabendo já a forma da derivada da arquisseno. Aqui também, nessa segunda também a mesma coisa, ok? É só usar a regra da cadeia direitinho, ok? Se vocês tiverem dúvida com respeito à regra da cadeia, vocês podem colocar lá no fórum, tá? No fórum de dúvidas, que eu posso tentar fazer um vídeo esclarecendo um pouco mais. Por exemplo, a regra da cadeia ela funciona não só para a composição de duas funções, mas para a composição de 3, 4 funções. É só sair repetindo sucessivamente a regra da cadeia. Okay? Então aqui, por exemplo, nesse exemplo a gente tem aqui uma composição de 3 funções. Tem a quadrática, tem a arquisseno e tem a função 2x. Então tem 3 funções envolvidas aqui. Ok, a função arquitangente. Bom, arquisseno, não sei se arquicosseno não foi definida. Não foi, mas tudo bem. A arquitangente é da mesma forma, só que novamente você tem que restringir o domínio. E um domínio onde ela é injetiva, por exemplo, é esse daqui, de menos π sobre 2 até π sobre 2. E de fato ela é uma bijeção no intervalo aberto, menos π sobre 2, para a reta toda. Então, o domínio da função arquitangente, de fato, são todos os reais. Ok? E aí, você faz a mesma brincadeira que se faz, que a gente fez ali acima com o arquisseno e com seno. Aplica a regra de derivação da inversa. Não, esse aqui é só um exemplo de calcular no ponto. Isso, aqui. A derivada da arquitangente, né? Aqui, o que foi utilizado nessa parte que eu estou destacando? No denominador está a derivada da tangente. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Mas não é a secante ao quadrado calculada em x. É a secante ao quadrado calculado na função inversa. Então, na arquitangente de x. Então, o que tem que ser feito agora é ver quanto é que isso aqui vale, né? Secante ao quadrado de arquitangente de x. Então, foi feito ali acima, nessa conta, chamou o y de arquitangente de x, aqui, e em seguida, então, tangente de x de y é igual a x, né? Pela definição de inversa. Então, secante ao quadrado tem uma relação trigonométrica que está sendo utilizada aqui. Secante ao quadrado de y é igual a 1 mais tangente de y ao quadrado, mais tangente de y é igual a x, então por isso ficou 1 mais x quadrado. Então aí é só substituir aqui no final, né, secante ao quadrado de y por 1 mais x quadrado, e aí eu obteve a regra da derivação da função arquitangente, que está aqui
A derivada da arctangente de x é 1 sobre 1 mais x quadrado. Ok? E aqui de novo tem regra do produto, aqui, composição, tem essas derivadas. Bom, depois vocês dão uma lida aí como é que faz essas derivações. Então vocês estão percebendo que a regra da cadeia é muito importante. Sempre que você quiser fazer uma derivação, em geral você vai estar utilizando a regra da cadeia, que é muito comum você encontrar composições de funções. Bom, aí tem a arcsecante, eu não vou falar de todas, mas a ideia é a mesma em todas elas, certo? Então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre funções inversas, ok? Então, acho que daqui a pouco eu vou trazer exemplos para vocês, esclarecendo um pouco mais essas coisas.